hidráulicos fora de ação exatamente no mesmo momento. Mas a equipe ainda tem de provar que o motor número 2 causou os danos. Eles inspecionam as perfurações com um microscópio eletrônico e encontram traços diminutos de titânio. O titânio é usado em partes importantes do avião por ser rijo, porém muito leve. No DC-10, o único titânio perto do setor da cauda está no interior do motor número 2. Quando os engenheiros do NTSB reconstroem o motor número 2 do DC-10, uma nova pista confirma a teoria das equipes. Uma grande parte do motor número 2 na cauda do avião tinha se soltado e estava desaparecida. A parte desaparecida é um disco do rotor. O grande eixo central do rotor da turbina é feito de titânio. Os investigadores estão começando a entender o que causou a estranha perda dos controles a bordo do United Airlines 232. 44 minutos para o desastre. O ruído alto que tripulantes e passageiros ouvem é o disco de 170 quilos se partindo. O disco quebrado se espalha pela caixa do motor. A explosão rompe uma parte do sistema hidráulico número 2. E por uma falta de sorte catastrófica, os fragmentos também perfuram os cabos nos 2 sistemas restantes. Perdemos os sistemas hidráulicos. Faltam 42 minutos. O avião perde todos os seus controles de voo. A seção da cauda está tão danificada que o avião só pode fazer curvas para a direita. Sem planos estabilizadores, os pilotos não podem manter o avião em uma rota nivelada de voo. Mas os investigadores do NTSB ainda não sabem o que causou a quebra do disco do rotor. Até que descubram, mais de 200 DC-10 poderiam estar voando com motores com uma falha similar oculta. Passam-se 2 meses e chega a época da colheita. Janice Dale Sorenson tem uma fazenda de 180 hectares, bem no meio da área de busca. Terça-feira, 10 de outubro de 1989. Janice Sorenson está colhendo milho. Eu estava ceifando e senti certa resistência na ceifadeira. Dei ré, pus em ponto morto e percebi que se tratava da peça que estavam procurando. Era um fragmento grande, meio enterrado. Equipes da General Electric e do NTSB correm para a fazenda do Sorenson. Dale e Janice ajudam os investigadores a desenterrar o fragmento. Este é um vídeo do Sorenson. Os investigadores logo confirmam que o fragmento é um pedaço importante do disco do rotor do voo UA-232. E eles encontram outro pedaço ali perto. Juntas, as 2 partes completam o disco. O NTSB agora pode começar a fase seguinte da investigação. Eles levam o disco quebrado para a General Electric, fabricante do motor, para descobrir o que poderia ter partido um componente de metal tão sólido. Gene Wilde, metalúrgico, examina o disco, começando pela principal linha de fratura. Ele percebe alguma coisa, uma fissura de fadiga de 13 milímetros. É raro achar fadiga de metal em um disco como aquele. Esses componentes são especificamente projetados para suportar grandes forças rotacionais no interior do motor. Depois, na base da fissura de fadiga, Wilde vê uma pequena cavidade.
O tamanho dela era mais ou menos 50 milésimos de polegada. Ao examinar a cavidade mais de perto, ele vê que o metal à sua volta parece sem cor. Ele leva uma amostra da área suspeita para testes. O que descobriu causará choque à equipe de investigações e abalará profundamente a indústria da aviação. O investigador Jim Wilde examina uma pequena cavidade no disco quebrado do voo UA-232. O que descobre é surpreendente. Ao redor da cavidade, há uma impureza na liga de titânio. Chama-se Hard Alpha Inclusion, um pequeno defeito menor que uma unha. Análises revelam que foi causado por excesso de nitrogênio durante a fundição da barra de metal. O disco do DC-10 foi feito de titânio que continha um defeito fatal. É a peça final do quebra-cabeça. A equipe do NTSB pode agora juntar a cadeia de eventos que levou passageiros e tripulantes do voo UA-232 aos segundos fatais. Quando o disco do DC-10 gira a 3.800 RPM, o estresse imenso faz surgir uma pequena rachadura. A cada voo, ela aumenta um pouco. 19 de julho de 1989, 44 minutos antes do desastre. O disco está em serviço há mais de 17 anos. Em 15.503 voos. A rachadura chega a 13 milímetros. O disco defeituoso não suporta mais o estresse imposto por sua rotação e se parte em dois. Para a equipe de investigações do NTSB, há outro terrível ingrediente para a tragédia. Os investigadores descobrem que os técnicos da United Airlines fizeram uma inspeção de rotina do disco defeituoso apenas 16 meses antes do acidente. Eles ficam abalados. A rachadura era na superfície do disco, e na época da inspeção, a rachadura deveria ter quase 13 milímetros. Como o disco foi inspecionado antes do acidente, achamos que a rachadura tinha um tamanho detectável, o que não aconteceu. O relatório do NTSB concluiu que, por erro humano, a rachadura não foi vista. O relatório verificou que os procedimentos de inspeção da United Airlines estavam de acordo com os regulamentos e se ajustavam aos padrões da indústria, e citou fatores humanos como um problema de toda a indústria na inspeção de motores. Após o desastre de Sioux City, a Federal Aviation Authority melhorou aqueles procedimentos. O FAA também exigiu mudanças nos sistemas hidráulicos dos DC-10. As companhias aéreas foram intimadas a colocar válvulas automáticas para limitar a quantidade de fluido que pode vazar por uma brecha nos cabos hidráulicos. Hoje, ainda se permite que crianças de colo fiquem sem cintos de segurança durante pousos de emergência. Desde o acidente, Jan Brown-Lord tem feito campanhas para que todas as crianças tenham assentos e cintos de segurança nos aviões. Ela jamais esqueceu o menino Ivan, que perdeu a vida quando sob sua responsabilidade. Ivan teria 17 anos hoje, se estivesse em sua poltrona. Danny Fitch, Hal Hayes e outros membros da tripulação receberam prêmios da indústria por seu extraordinário profissionalismo e coragem. Jerry Schmel, que hoje tem filhos, nunca se esquecerá do quanto deve aos pilotos. Há 16 anos eu penso nesses homens. Não poderia ter havido tripulação melhor. As medidas de segurança originadas pelo acidente de Sioux City modificaram a segurança aérea não apenas nos DC-10, mas em todas as outras aeronaves.
As novas regras irão assegurar que um acidente tão estranho e devastador jamais aconteça novamente. Versão Marshmallow São Paulo.